Às vezes, pergunto-me se o momento em que se perde a família chega como um relâmpago. Para mim, foi numa tarde de sol de maio e eu estava a beber um cappuccino com a temperatura perfeita. O meu nome é João Itoshi, e nesse dia, o meu mundo não se desfez, foi reorganizado. Você precisa de nos entender, João. A minha mãe, Beatriz, estava sentada à minha frente. Os seus dedos bem cuidados agarravam a chávena de café. O Marcelo precisa do dinheiro para o seu casamento. É uma questão de família. Tomei mais um gole, senti os músculos da minha mandíbula a contraírem-se. Não, mãe, é uma questão de 50.000 euros. Dinheiro que, na verdade, era para o meu curso de direito. Isso foi um mal-entendido, interveio meu pai apressado. Os seus olhos alternavam entre mim e a minha mãe. Típico dele, sempre à procura do caminho de menor resistência. Um mal-entendido. Ri sem alegria. O Marcelo levantou o dinheiro da minha conta com uma procuração que vocês lhe deram enquanto eu estava no meu semestre no estrangeiro. Ele é teu irmão, sibilou a minha mãe. Ele teve uma fase difícil. A empresa precisava de capital inicial e agora ele precisa de mais para o seu casamento com... Colou a Helena. Abenanei a cabeça. Não, não com o meu dinheiro. Você tornou-se tão insensível? A minha mãe recostou-se. A sua voz gotejava desapontamento. Antigamente você era diferente. Antigamente eu era ingênuo, corrigia. Antigamente eu acreditava que família significava estar lá um para o outro. Não que um tira e todos os outros têm de dar. O Marcelo é um sucesso, anunciou o meu pai com orgulho. A empresa dele a expandir-se. Ele vai devolver tudo. Nesse momento, a porta do café abriu-se e o Marcelo entrou. Uma entrada perfeitamente cronometrada como sempre. Ele exibia o seu típico sorriso encantador, que parecia funcionar com todos, exceto comigo. Então, meu irmão preferido. Ele inclinou-se para me abraçar. Eu recuei. Deixa-te disso, Marcelo. Eles já te disseram que eu não vou pagar. O sorriso dele congelou. João, não sejas assim. É o meu grande dia. A Helena e eu queremos algo especial. O meu sonho de estudar também era especial. Respondi friamente. Antes de você ter saqueado a minha conta. Isso foi um investimento, protestou ele. Na família. A minha empresa está a ir fantasticamente bem. Então paga o teu próprio casamento. Silêncio. O rosto do Marcelo escureceu. Você sempre teve inveja do meu sucesso. Levantei-me e coloquei uma nota de 20 euros na mesa. Inveja de um vigarista que rouba o próprio irmão. João! A minha mãe levantou-se de um salto. Como te atreves? O teu próprio irmão? É exatamente esse o ponto, mãe. Peguei na minha mala. Ele é meu irmão e, mesmo assim, roubou-me com a vossa ajuda. Se você sair agora, a voz da minha mãe tremeu, teatralmente. Não precisa mais de voltar. Parei, virei-me mais uma vez. Sabem que mais? Esta é a primeira vez que vocês realmente fazem algo de bom por mim. O Marcelo bufou. Dramático como sempre. Irmãozinho. Não, Marcelo. Sorri pela primeira vez naquele dia, um sorriso genuíno. A partir de hoje, não sou mais o teu irmão. Sou o homem que você subestimou. Saí sem olhar para trás. Ainda ouvi a minha mãe a soluçar. O meu pai a murmurar palavras tranquilizadoras. O Marcelo a dizer qualquer coisa sobre a histeria. Eles não entendiam que tinham acabado de criar o seu inimigo mais perigoso. Não sabiam que aquele momento era o início do fim deles. Lá fora, o sol ainda brilhava. Tirei o meu telemóvel e marquei um número, seu Pomarô. Nathaniel, é o João. Lembras-te da nossa conversa sobre participações em empresas e aquisições hostis? Acho que agora é o momento certo. A caça tinha começado. Você tem uma maneira notável de analisar contratos, disse a Catarina, recostando-se na sua poltrona de couro. 3 anos conosco e encontrou mais brechas do que alguns em 20. Eu estava no escritório dela, no 15º andar. O horizonte de Lisboa brilhava através da fachada de vidro. Tive um bom professor em matéria de brechas. Respondi secamente. O seu irmão?
Os olhos da Catarina brilhavam, divertidos. Ela era a única a quem eu tinha contado a minha história. O Marcelo ensinou-me involuntariamente a ler as pessoas. Entreguei-lhe os documentos impressos. A propósito, a aquisição dos parceiros mais pequenos está pronta para ser assinada. Impressionante. Ela percorreu os documentos. E os proprietários não fazem ideia de que estamos por trás disto. 3 holdings diferentes, 5 testas de ferro. Encolhi os ombros. Às vezes, a transparência é sobrevalorizada. O telefone tocou. A assistente da Catarina anunciou. A senhora. Brand está aqui para sua consulta. O meu coração deu um pequeno salto. Helena, a mulher do Marcelo. Mande-a entrar, disse a Catarina. A Helena entrou no escritório. Parecia cansada, mas determinada. 3 anos de casamento com o Marcelo tinham deixado as suas marcas. Por favor, sente-se, ofereceu a Catarina. Queria falar sobre o financiamento da sua ONG. Sim. A Helena respirou fundo. Eu, eu quero garantir que os fundos das doações são legalmente sólidos, independentemente da minha situação privada. Observei-a com atenção. Ela tinha mudado desde a universidade, tornara-se mais forte. A sua ONG faz um trabalho notável, disse eu calmamente. Bolsas de estudo para imigrantes, isso é importante. A Helena sorriu fracamente. Obrigada. Infelizmente, o meu marido vê as coisas de outra forma. Ele, ele está a tentar assumir o controle das nossas finanças. O seu marido? A Catarina levantou com uma sobrancelha. Marcelo Cons. Vocês devem conhecê-lo. Nós observamos o mercado, respondi rapidamente. A empresa dele fez alguns movimentos interessantes. Interessante é uma palavra simpática para isso, murmurou a Helena. Encontrei documentos. Ele contraiu empréstimos dos quais eu não sabia nada. Usa o dinheiro das doações como garantia. A Catarina lançou-me um olhar significativo. Bem, nisso podemos definitivamente ajudar. O João aqui é um especialista em casos como este. Abri o meu portátil. Vamos verificar a estrutura de propriedade da sua ONG. Quando foi feita a última grande doação? Há 2 anos. Uma transferência anônima de 100 mil euros. A voz da Helena tornou-se mais baixa. O Marcelo afirma que o dinheiro veio da sua conta comercial. Não veio, disse eu, virando o ecrã para ela. A transferência veio do Storm Investment Group, completamente separada do vosso patrimônio conjugal. Os olhos da Helena arregalaram-se. Como é que você sabe? Porque eu me certifiquei disso, interrompeu a Catarina suavemente. A Storm Investment é uma das nossas subsidiárias. Apoiamos especificamente projetos como o seu. Vi os ombros da Helena a relaxarem. Um peso caiu dela. Isso significa que o Marcelo não tem quaisquer direitos legais, disse ela em voz baixa. Exatamente. Entreguei-lhe o meu cartão de visita. E se precisar de um bom advogado, Nathaniel Lindemann é o melhor. Quando a Helena saiu, a Catarina virou-se para mim. Você está a jogar um jogo perigoso, João. Eu não estou a jogar, respondi. Apenas estou a corrigir o rumo das coisas. O meu telemóvel vibrou. Um e-mail da Helena. Caro doador anônimo, não sei quem você é, mas deu-me esperança. Obrigada. Sorri. O Marcelo nunca saberia que o seu próprio irmão estava a segurar a escada de fuga para a sua mulher. Mas em breve, ele sentiria como o seu castelo de cartas, cuidadosamente construído, desmoronava. A propósito, disse a Catarina casualmente, os parceiros do teu irmão, poderíamos comprá-los todos. Esse seria o próximo passo lógico, concordei, fechando o meu portátil. Afinal, é preciso apoiar a família, não é verdade? Senhor Kunst? A minha nova assistente, Aline, espreitou pela porta. O seu irmão está nas notícias. Percorri o ecrã onde o artigo já estava aberto. Empresário em ascensão com dificuldades de pagamento. Li em voz alta. Que surpreendente. Devemos... A Aline apontou para a pilha de documentos no seu braço. Entre, fecha a porta. Ela sentou-se à minha frente. O banco recusou a sua última prestação do crédito. Ele está a tentar agora em 3 outras instituições ao mesmo tempo. Claro que está, peguei nos documentos.
Ele declarou os créditos existentes como encargos. Não. Aline mordeu o lábio. Mas só sabemos isso porque nós compramos-los todos. Completei a sua frase. Através de várias empresas subsidiárias. Completamente legal. O telefone tocou. Era o Nathaniel. João, tenho notícias interessantes do advogado da Helena. Coloquei em altifalante. Conta. O Marcelo tentou usar a ONG como garantia para um novo crédito. Afirmou que os fundos das doações eram o seu patrimônio privado. Ele apresentou provas? Recibos de transferência falsificados. O Nathaniel parecia divertido. Bastante amadores, na verdade. Recostei-me. E o que diz o banco sobre isso? Estão a analisar o pedido agora mesmo. Não me surpreenderia se o aprovassem. Interrompi. Apesar das inconsistências óbvias. A Aline parecia confusa. Mas por que fariam isso? Porque nós vamos sugeri-lo, expliquei. O Nathaniel vai garantir que a análise seja positiva através dos canais habituais. Você quer dar-lhe ainda mais dinheiro? A Aline parecia horrorizada. Abenanei a cabeça. Quero dar-lhe a corda com que ele se vai enforcar. Depois da conversa, a Aline ficou em silêncio. Isso parece-me brutal. Brutal? Ri sem alegria. Brutal foi ele ter roubado o dinheiro dos estudos do seu irmão. Brutal é ele enganar a sua mulher. Antes que eu pudesse responder, o meu telemóvel tocou. Uma mensagem da Catarina. O Marcelo está aqui, quer discutir um acordo. Vens? 10 minutos depois eu estava sentado atrás do vidro espelhado da sala de conferências da Catarina. O Marcelo mal tinha mudado. O mesmo sorriso arrogante, o fato caro, as palavras oleadas. A minha empresa está a expandir-se, explicava ele, tarde. Só precisamos de um financiamento ponte. Interessante. A Catarina digitava no seu iPad. Os seus créditos anteriores, todos em dia. Interrompeu o Marcelo rapidamente. Posso mostrar-lhe os documentos. Os falsificados ou os verdadeiros? Murmurei. A Catarina manteve-se profissional. Qual seria a necessidade? 2 milhões. O Marcelo inclinou-se para a frente. No máximo, 3. Como garantia, posso oferecer vários imóveis. Que já estão hipotecados. Sussurrei no auricular da Catarina. Vamos analisar isso, disse ela neutralmente. No entanto, sob uma condição: transparência total de todas as operações comerciais. O sorriso do Marcelo vacilou por um momento. Claro, não tenho nada a esconder. Suprimi uma gargalhada. Nesse momento, o meu telemóvel apitou. Uma mensagem do advogado da Helena. Divórcio pedido. Provas de desvio de fundos apresentadas. Aprove o crédito, disse eu em voz baixa no auricular da Catarina. Mas só daqui a 3 dias, quando os papéis do divórcio forem entregues. O Marcelo levantou-se, apertou a mão da Catarina. Não se vai arrepender. Oh, não, murmurei quando ele saiu. Com toda a certeza que não. A Aline, que tinha ouvido tudo, olhou para mim. Você planeou isto desde o início, não foi? O crédito, o divórcio, tudo? Não, respondi, juntando os meus documentos. O Marcelo planeou tudo isto sozinho. Eu só estou a garantir que ele enfrente as consequências. O último ato da minha vingança tomava forma, e o Marcelo dançava exatamente como eu tinha previsto. O seu filho sem coração desenvolveu-se magnificamente, leu a Aline do seu tablet. Enquanto outras famílias se mantêm unidas, ele destrói o casamento do seu irmão com o seu dinheiro. Bebi um gole do meu café. A minha mãe sempre foi criativa com a verdade. Onde é que ela publicou isso desta vez? Facebook, Instagram, LinkedIn. A Aline percorreu os feeds. Em todos os lados onde os parceiros de negócios do Marcelo possam ver. Estratégia clássica da Beatriz, murmurei. Primeiro destrói o filho, depois salva-te sua imagem. O telefone tocou. Era a Helena. João, podemos encontrar-nos? Os teus pais, eles estão à porta do meu escritório. Eu já estava a caminho da porta. Fica onde estás. Chego aí em 10 minutos. Quando cheguei ao escritório da Helena, a cena era exatamente o que eu esperava. A minha mãe em lágrimas, o meu pai com uma expressão preocupada, ambos estrategicamente posicionados na entrada. Você está a destruir esta família, gritou a minha mãe quando viu a Helena.
Primeiro o João, agora tu. Saí do elevador. Olá, mãe. Ainda a mesma rainha do drama. Todos se viraram. A minha mãe empalideceu. Tu, sibilou ela. O que fazes aqui? Reunião de negócios, disse eu friamente. Afinal, este é o escritório de um dos nossos investimentos. O meu pai deu um passo à frente. João, ser razoável. O Marcelo está destroçado. O Marcelo está falido, corrigi. Isso é uma diferença. Por tua causa. A minha mãe deu um passo na minha direção. Você instigou a Helena. A voz da Helena cortou o ar como uma faca. Não. O Marcelo mentiu-me e desviou fundos de doações. Eu tenho as provas. São mal entendidos, apaziguou meu pai. O Marcelo nunca... Mostra-lhes os documentos, interrompia a Helena. As transferências falsificadas, os créditos secretos. A Helena abriu o seu portátil, virou-o para os meus pais. Aqui, tudo documentado. A minha mãe recusou-se ao olhar. Isto é uma conspiração. Primeiro roubas o marido ao nosso filho, depois o negócio dele. Interpretação interessante, disse eu calmamente. Mas errada. O Marcelo destruiu-se a si mesmo com a vossa ajuda. Como te atreves? A minha mãe soluçou teatralmente. Muito simples. Aproximei-me. Eu aprendi com vocês. Família é importante, diziam sempre. Mas só o Marcelo era família, não é? Eu era apenas a conta bancária. Isso não é verdade, protestou o meu pai fracamente. Não. Sorri friamente. Quem deu ao Marcelo uma procuração para a minha conta? Quem assistiu enquanto ele roubava o meu dinheiro dos estudos? Silêncio. E agora, continuei, quando o castelo de cartas dele desmorona, vocês vêm aqui. Não para procurar a verdade. Era, corrigi. E vocês eram os meus pais. Mas família é como respeito. Tem de se merecer. A Helena colocou-se ao meu lado. Acho que deviam ir-se embora agora. A minha mãe endireitou-se, as lágrimas esquecidas. Vais arrepender-te disto, João. Um dia estarás sozinho e não terás ninguém. Prefiro estar sozinho, respondi, do que com pessoas que usam o amor como uma arma. Depois de eles saírem, a Helena virou-se para mim. Isso foi intenso. Isso foi apenas o começo, disse eu, verificando o meu telemóvel. O Nathaniel escreve. Os créditos vencem amanhã. Todos ao mesmo tempo. Assenti. O maior pesadelo do Marcelo vai tornar-se realidade. Transparência total. E os teus pais terão de assistir, disse eu indo até a janela. Às vezes essa é a punição mais dura. Não cair, mas ter de assistir à queda de outra pessoa. Lá embaixo, vi os meus pais a entrarem no carro. Não olharam para trás. Ainda o iriam lamentar em breve. Todos os documentos estão preparados, disse o Nathaniel espalhando os papéis na minha mesa de conferências. Contratos de crédito, escrituras de propriedade, recibos de transferência. Queres mesmo seguir o caminho nuclear? Organizei os documentos em pilhas precisas. O Marcelo não me deixou outra escolha. Ontem ele tentou hipotecar mais ações da empresa que já não lhe pertencem. Acrescentou a Aline da porta. Desculpem, mas tem de ver isto. Ela colocou o seu tablet na mesa. Um vídeo do Marcelo numa conferência de imprensa. Os rumores sobre dificuldades financeiras são calúnias maliciosas, anunciou ele com o seu típico sorriso de vencedor. A nossa empresa está prestes a ter um grande avanço. Os investidores estão a fazer fila. Puro desespero, comentou o Nathaniel. Ele sabe que amanhã tudo vai rebentar. O meu telemóvel vibrou. Era a Catarina. João, o Marcelo está aqui com os teus pais. Levantei-me. O que querem? Negociar, o teu pai está a oferecer a casa dele como garantia. Não. Levantei-me. Não lhes digas nada, estou a descer. Na sala de conferências deparei-me com uma imagem familiar. O Marcelo de fato caro, a minha mãe com roupas de marca, o meu pai, nervoso, ao lado deles. Que reunião de família inesperada, disse eu ao entrar. O Marcelo virou-se bruscamente. Tu, o que fazes aqui? Ele é um dos nossos principais investidores, explicou a Catarina calmamente. Isso é impossível, gaguejou a minha mãe. Por quê? Perguntei-me, sentando-me. Por que o filho sem coração não pode ter sucesso?
João, começou meu pai, estamos aqui para ajudar, para salvar a família. A família? Ri sem alegria. Ou a reputação do Marcelo. Não sejas infantil, sibilou o Marcelo. Isto é maior do que as tuas pequenas fantasias de vingança. Abri a minha pasta. Pequenas? Vejamos. Balanços falsificados, fraude de crédito, desvio de fundos de doações. São calúnias, gritou a minha mãe. Não, disse eu, empurrando os documentos pela mesa. São provas. Todos os créditos, todos os imóveis, todas as ações da empresa. Agora pertencem-me. Silêncio. O rosto do Marcelo ficou pálido como cera. Tu, tu planeaste isto? Sussurrou ele. Todos estes anos. Eu não planeei nada, corrigi. Tu enganaste, mentiste, roubaste. Eu apenas observei e esperei. Podemos resolver isto, disse o meu pai apressado. Entre família. Família? Levantei-me. Onde estava esta família quando tive de desistir dos meus estudos? Quando andava a limpar a noite para pagar a renda? Isso era diferente, protestou a minha mãe fracamente. Sim, era, assenti. Naquela altura, eu era a vítima. Hoje, sou eu quem faz as regras. O Marcelo levantou-se de um salto. Não me podes arruinar. Eu sou teu irmão. Correção. Eu não preciso de fazer nada. Tu arruinaste-te a ti mesmo. Virei-me para a Catarina. O comunicado de imprensa está preparado. Ela assentiu. João, por favor, implorou o meu pai. A casa é tudo o que temos. Casas podem ser reconstruídas, disse eu calmamente. Confiança, não. Tornaste-te um monstro, soluçou a minha mãe. Não, mãe, apenas me tornei adulto. Fui até a porta. A propósito, o Ministério Público já tem todos os documentos. Eles entrarão em contato amanhã, de manhã. O Marcelo precipitou-se para a frente. Não podes fazer isso. Posso, disse eu, abrindo a porta. E o melhor é que nem preciso de mentir. Tu forneceste todas as provas. Ao sair, ouvi a minha mãe a chorar. Mas desta vez eram lágrimas verdadeiras. Não elevador, encostei-me à parede. A Aline esperava lá em cima. Valeu a pena? Perguntou ela em voz baixa. Pensei em todos os anos de humilhação, de justificações, de falsa lealdade. Pergunta-me outra vez amanhã, disse eu, quando os escombros assentarem. O A sala do tribunal era mais pequena do que eu esperava. Sentei-me na última fila, sem ser reconhecido, entre outros espectadores. Na frente, a Helena esperava, calma e composta. Ao seu lado, o Nathaniel, que reveu os documentos uma última vez. A porta abriu-se de rompante. O Marcelo entrou apressado, seguido pelo seu advogado. Os meus pais entraram sorrateiramente atrás, ambos vestidos de preto, como se estivessem num funeral. Todos de pé, anunciou o oficial de justiça. A juíza entrou na sala. Uma senhora mais velha com um olhar perspicaz e tolerância zero para teatro, como eu sabia por experiência. Audiência de divórcio Kunst contra Kunstiakor, começou ela, bem como o pedido de providência cautelar relativamente à gestão de ativos da ONG Educação para Todos. A requerente tem a palavra. O advogado da Helena levantou-se. Meritíssima. Podemos provar que o requerido desviou sistematicamente fundos da ONG. Objeção. Ladrou o advogado do Marcelo. Estas acusações são infundadas. Os fundos provinham do patrimônio comum. A juíza levantou uma sobrancelha. Pode provar isso? Claro. O advogado do Marcelo abanou uma pasta. Aqui estão os recibos de transferência. Recibos de transferência falsificados. Interrompeu o Nathaniel, levantando-se. Meritíssima, se me permite. Represento o Storm Investment Group, o verdadeiro principal investidor da ONG. A cabeça do Marcelo virou-se bruscamente. Os seus olhos procuraram a sala. Fixaram-se brevemente em mim sem me reconhecer. Continue, disse a juíza. O Nathaniel avançou. Podemos documentar que todas as grandes doações dos últimos 3 anos vieram da nossa empresa, completamente separadas do patrimônio conjugal. Ele entregou os documentos.
A juíza estudou-os atentamente. Isso é uma conspiração, gritou a Marcelo. Essa empresa pertence ao meu irmão. Silêncio na sala. A minha mãe levou as mãos ao rosto. A juíza olhou para cima. O seu irmão, João Kunst, cuspiu o Marcelo. Ele quer arruinar-me. Interessante, disse a juíza secamente. No entanto, irrelevante para este caso. A estrutura de propriedade do Storm Investment está claramente documentada e é legal. Mas, além disso, continuou ela, tenho aqui documentos do Ministério Público relativos a múltiplos casos de fraude de crédito e falsificação de documentos. O Marcelo afundou-se na sua cadeira. O seu advogado sussurrou-lhe algo freneticamente. Meritíssima, disse o Nathaniel calmamente, solicitamos que os seguintes documentos sejam incluídos na ata. Ele tirou outra pilha de papéis. O rosto do Marcelo ficou cinzento. Estes são todos os contratos de crédito do requerido, explicou o Nathaniel. Todos venceram na semana passada. As garantias, imóveis, ações da empresa, até mesmo ativos privados, revertem para os credores. A minha mãe levantou-se de um salto. Não podem fazer isso, é a vida dele. Silêncio na sala, advertiu a juíza. Ou mando evacuar. A Helena estava sentada em silêncio com as mãos cruzadas. Ela tinha ganho, e todos sabiam disso. Considerando as provas apresentadas, anunciou a juíza, ordeno que a ONG Educação para Todos permaneça sob o controle exclusivo da requerente. Todos os ativos estão congelados até o esclarecimento das acusações criminais. O Marcelo precipitou-se para a frente. A culpa é toda dela. O João engendrou isto. Senhor Kunst. A voz da juíza tornou-se áspera. Aconselho-o vivamente a sentar-se. O seu irmão nem sequer está presente. Tive de sorrir. O Marcelo ainda me procurava nas filas da frente. A audiência está encerrada, anunciou a juíza. Enquanto todos se levantavam, deslizei silenciosamente para a porta. Lá fora, a Aline esperava. E então? Perguntou ela. Fase 1, concluída, disse eu indo para o elevador. Amanhã vem o Ministério Público. Era isto que você queria? Virei-me, olhei através da porta de vidro. Vi a minha família afundar-se no caos. Não, disse eu em voz baixa, mas é o que eles mereceram. Senhor Kunst. O procurador inclinou-se sobre a sua secretária. O seu depoimento completará o caso. Está pronto? Assenti. O Nathaniel sentou-se ao meu lado, uma presença tranquilizadora. Comece do início, disse o procurador, ligando ao gravador. Começou quando eu tinha 19 anos, disse eu calmamente. O meu irmão, Marcelo, precisava de dinheiro para a sua primeira empresa. Os meus pais deram-lhe uma procuração para a minha conta sem o meu conhecimento. A conta com o seu dinheiro para os estudos? Sim, 50.000 euros, poupados desde a minha infância. Abri a minha pasta. Aqui estão os documentos. A porta abriu-se de rompante. O Marcelo foi trazido, as algemas a tilintarem. Os seus olhos arregalaram-se quando me viu. Tu, sibilou ele. Claro que estás por trás disto. Sente. Não por muito tempo. Continuei como se o Marcelo não estivesse ali. Após o roubo do meu dinheiro dos estudos, desenvolveu-se um padrão. O Marcelo fundava empresas, contraía empréstimos, falsificava documentos. Mentiras! Gritou o Marcelo. Ela sempre teve inveja do meu sucesso. Que sucesso? Perguntei friamente. Aquele que você obteve através de fraude ou aquele que você roubou a Helena? O procurador folheou os seus ficheiros. Temos provas de pelo menos 12 pedidos de crédito falsificados. Além disso, falsificação de assinaturas, manipulação de balanços. Isso foi tudo legal, interrompeu o Marcelo. O meu irmão só me quer destruir. Não, Marcelo. Olhei-o diretamente nos olhos. Tu destruíste-te a ti mesmo. Eu apenas observei e juntei provas. A porta abriu-se novamente. Os meus pais foram trazidos. O que fazem aqui? Ofegou o Marcelo. Cumplicidade em fraude, explicou o procurador. A procuração para a conta do seu filho. Ilegal. As referências falsificadas para créditos, punível. A minha mãe desatou a chorar. Desta vez não era teatro, lágrimas reais e desesperadas.
João, implorou o meu pai, por favor, somos a tua família. Família. Levantei-me, né? A família ter-me-ia protegido. Em vez disso, vocês assistiram enquanto ele me roubava. Aplaudiram quando ele se tornou bem-sucedido com o meu dinheiro. Lamentamos, soluçou a minha mãe. Tarde demais, disse eu em voz baixa. 10 anos tarde demais. O procurador pigarreou. Senhor Kunz, poderia por favor explicar o último documento? Tirei um envelope. A surpresa final, disse eu entregando ao Marcelo. Abre-o. As suas mãos tremiam enquanto lia. Isso, isso é impossível. O que é? Perguntou o meu pai. Uma lista, expliquei. Cada crédito que o Marcelo contraiu nos últimos 5 anos foi comprado pela minha empresa. Cada imóvel, cada ação da empresa. Tudo me pertence agora. Silêncio na sala. Tu planeaste isto desde o início, sussurrou o Marcelo. Não. Abanei a cabeça. Tu fizeste o plano. Eu apenas me certifiquei de que corresse mal. O procurador levantou-se. Com isto, a recolha de provas está concluída. A acusação será entregue amanhã. O quê? O que acontece agora? Perguntou a minha mãe a tremer. Agora, disse eu indo para a porta, vão sentir na pele o que é perder tudo, tal como eu senti naquela altura. João, espera! Chamou o meu pai. Virei-me uma última vez. Sabem qual é a diferença entre nós? Eu não fiz nada de ilegal. Apenas observei enquanto vocês se destruíam. Lá fora, a Aline esperava. Está tudo bem? Não, disse eu, honestamente. Mas vai ficar. Valeu a pena? Perguntou ela em voz baixa. Pensei na rapariga de 19 anos, que limpava à noite para sobreviver, nos anos de humilhação e justificação. Sim, disse eu. Às vezes, a justiça é mais importante do que o perdão. Atrás de nós, o Marcelo e os meus pais foram levados, uma família destruída pela sua própria ganância. Mas eu não senti alegria, apenas uma estranha e vazia sensação de paz. A casa no lago estava silenciosa, no nevoeiro da manhã. Eu estava sentado no terraço, uma chávena de café intocada à minha frente, quando a Aline trouxe o artigo de jornal. Empresário proeminente condenado a 5 anos de prisão, leu ela. Os seus pais receberam penas suspensas por cumplicidade. Junta-o aos outros, disse eu cansado. As minhas mãos tremeram ligeiramente quando abri o envelope. A caligrafia era cuidada, cada palavra escolhida. Caro João, já sei quem você é, porque me ajudou. A ONG está a florescer graças a si. Mas pergunto-me, a vingança curou-o ou apenas fechou a ferida? Com gratidão. Helena. Ela tem razão, não tem? Perguntou a Aline em voz baixa. A vingança não tornou tudo melhor. Não. Levantei-me, fui até a varanda, mas causou outra coisa. O telefone tocou. Era a Catarina. João, o Nathaniel está aqui com uma proposta interessante. 20 minutos depois, estávamos no meu escritório. O Nathaniel colocou uma pilha de papéis na mesa. Os imóveis dos teus pais, disse ele. Legalmente agora pertencem-te. Ele sorriu ligeiramente. A cidade está à procura urgente de edifícios para habitação assistida, residências de estudantes, projetos educativos. Levantei uma sobrancelha. Estás a sugerir. Transformá-los, né? Disse ele. Faz dos símbolos do poder deles algo útil, algo que ajude os outros. Que poético, murmurei. Mas a ideia agradou-me. A porta abriu-se. A Helena entrou. Desculpem, disse a Aline apressadamente. Ela não quis esperar. Está tudo bem. Apontei para uma cadeira. Senta-te. A Helena ficou de pé. Tive de vir depois da carta para entender. O que há para entender, Stebotot? Perguntei. Tu ganhaste, o Marcelo está na prisão, a ONG está segura. Mas e tu? Ela aproximou-se. Estás livre? A pergunta atingiu-me com mais força do que eu esperava. Eu hesitei.
Não sei. Então vamos mudar isso. Ela sentou-se. A ONG precisa de um conselho de administração oficial, alguém com experiência em finanças e educação. Ri sem alegria. Queres precisamente a mim, depois de tudo? Precisamente por causa de tudo, disse ela firmemente. Tu sabes o quão importante é a educação, o que significa quando ela te é tirada. O Nathaniel inclinou-se para a frente. Ela tem razão. Poderias construir algo, em vez de apenas destruir. Os imóveis dos teus pais, acrescentou a Catarina. Como residências de estudantes, centros de formação. Um começo perfeito. Olhei pela janela para a cidade abaixo de mim. Durante todos estes anos, eu só tive um objetivo: vingança. E agora, disse a Helena suavemente, às vezes a melhor maneira de curar uma ferida antiga é ajudar os outros a evitar as suas. A Aline deu um passo à frente. Eles têm razão, todos. É hora de algo novo. Virei-me e olhei para os seus rostos expectantes, pessoas que não estavam ali por obrigação, mas por convicção. Ok, disse eu lentamente. Vamos construir algo novo, algo melhor. Das ruínas do passado, assentiu o Nathaniel. Não, corrigi. Da nossa própria força. A Helena sorriu. Bem-vindo à vida depois da vingança. Peguei nos papéis dos imóveis, no esboço do projeto para a ONG. Pela primeira vez em anos, senti algo diferente de uma fria determinação. Algo que se parecia suspeitosamente com esperança. Então, está bem, disse eu. Vamos começar. Lá fora, o nevoeiro dissipou-se. Um novo dia começava e, pela primeira vez, eu estava pronto para o ver verdadeiramente. Eu tinha os derrubado a todos e agora, pela primeira vez, estava